Olá, gente! Hoje chegou o dia de eu contar um pouco da minha trajetória para vocês. É um tema que está aparecendo bastante aqui, vocês têm pedido nos comentários e também lá no meu Instagram. Então vamos lá fazer uma recapitulação de como eu cheguei aqui. Bom, a minha história começa em 1991, quando eu nasci lá em Piracicaba, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E daqui é uma cidade que é especializada em pamonha, tem um rio e tem a coisa que eu mais gosto, que é o sotaque. Mas eu não herdei nada disso porque basicamente eu só nasci em Piracicaba e mudei para Penápolis. Uma cidade ali de uns 55 mil habitantes, pelo menos quando eu cresci era isso. Cidade bem pequena e bem no interior do estado. E eu cresci então em Penápolis, eu era bem falante, mas eu era bem tímido ao mesmo tempo. Então eu falava muito no momento errado e às vezes ficava muito tempo quieto. E eu sempre tive uma coisa ali com a manualidade. Na minha casa tinha um livro que chamava Origami e ali ensinava tanto a fazer origamis quanto a fazer alguns artesanatos ali com papel machê, esse tipo de coisa, e eu tava sempre buscando mexer isso. Eu também gostava muito de desenhar, o que depois vai virar uma piada lá quando eu entrar na universidade. Mas até chegar lá, eu vivia ali naquele lugar e eu nunca me encaixei muito bem. Acho que quando eu era criança essas questões não apareciam, mas depois com o tempo elas foram começando a aparecer. Eu achava a cidade meio esquisita porque ela não tinha prédios, eu achava a cidade meio... não sei dizer, talvez até meio limitada para o que eu queria, assim, não conseguia me encontrar muito ali. Não que seja um problema morar numa cidade pequena, mas para mim alguma coisa ali não encaixava e tinha uma coisa que acontecia comigo, que eu tinha muita referência de São Paulo, porque eu tinha duas tias que moravam aqui e eu vinha passar férias aqui. Claro que eu não ficava andando pela cidade, eu só ia no cinema, era uma única saída que eu dava aqui, ia num shopping, no cinema, mas de algum jeito essa cidade me encantava. E eu fui crescendo assim, um pouco lá, um pouco aqui. Eu também sou da última geração antes da internet total, então eu peguei uma transição ali de uma vida mais analógica, sem nenhuma conexão, até quando eu fiquei adolescente e comecei a ter isso na minha casa. Isso também vai ajudar no meu processo de conhecer coisas fora de Penápolis. Bem, nessa época da infância, a nossa personalidade ela é muito moldável ali, até meio genérica, mas conforme foi avançando eu fui começando a gostar de coisas mais específicas. Fui me interessando mais ali pelas matérias artísticas da escola e eu comecei a fazer aula de pintura. E além disso, teve uma coisa ali que eu descobri nessa época, que foi a música. A música começou a me interessar muito, principalmente ali os movimentos de rock and roll. Rock and roll eu sou tipo um tio falando, mas essas bandas de rock que tinham na época. E aí a gente vai avançando pra minha adolescência e eu vou me interessando mais pela música e eu começo a pintar com uma artista lá de Penápolis, que é a Veleida. Ali no caminho da pintura, é lógico que eu aprendi foi uma técnica muito específica de pintura a óleo, mas eu fui experimentando algumas linguagens, algumas representações e eu comecei a descobrir que eu me interessava pelos quadros mais abstratos. Sempre ficava mais feliz quando eu estava fazendo uma obra abstrata. E já no caminho da música eu comecei a entrar em bandas mais alternativas. Isso aí a internet ajudou bastante porque eu consegui conhecer coisas que não iam chegar nem na cultura popular e nem muito menos lá no interior de São Paulo. Bem, eu acabava vindo pra cá, adolescente, vendo o show dessas bandas e frequentando esses lugares mais undergrounds. E voltava pra lá e tinha uma vida que pra mim não encaixava muito no que eu queria. Mas enfim, a vida vai avançando e eu conheci o que talvez seja a coisa mais imprevista aqui de toda essa história, que foi Velozes e Furiosos. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei com muita vontade de fazer aquelas intervenções no carro. E eu fiquei pensando qual seria a profissão que me possibilitaria pensar em carros. E eu comecei a assistir vários programas que tinham a ver com carro até que eu descobri a profissão de designer. O designer de automóveis, né, ele é basicamente um gerente de projetos, mas na época o que eu via eram os caras fazendo lindos sketches com materiais de desenho que eu não tinha acesso. Então eram sketches lindos, assim, que me impressionavam muito. Lembra que eu gostava de desenhar. E eu achava que aquilo ali era o que o designer fazia. Eu tinha aí uns 14 anos e aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero desenhar carros. Mas um pouco mais à frente ali, quando eu tinha uns 15, 16,
eu descobri os irmãos Campana em uma matéria da Folha. Chegava lá a Folha que eu estava lendo, né, para fazer vestibular, tinha toda essa coisa de ler os jornais. E aí uma das que chegou, eu logo ia no caderno de cultura e vi lá uma exposição dos irmãos Campana e falei, designer também faz mobiliário e faz esses mobiliários meio doidos. Talvez seja isso que eu queira fazer. Isso aí plantou a semente do design autoral em mim. Olhando ali pro lado da música, eu comecei a me interessar um pouco pelo visual das bandas e como eu podia adquirir aquele visual ali, mesmo morando num lugar pequeno que aquilo soaria estranho. E essa visualidade das bandas acabou me conectando indiretamente com a moda. E aí, pesquisando sobre a profissão de designer, que eu queria ser por conta dos carros, eu descobri que também existia o designer de moda. Então era o designer de moda e o designer de produtos, os dois que me interessavam. E eu acabei optando por design de produto por causa dessa tendência do carro e dos móveis. Fiz então os vestibulares aqui em São Paulo, em Curitiba. Estava em dúvida entre esses dois e na hora de decisão final, apesar de eu sempre ter querido vir para São Paulo desde criança, eu decidi ir para Curitiba. Bom, a primeira piada que tem na faculdade quando você entra e é calouro é se você faz design porque você gostava de desenhar, porque basicamente você vai aprender a desenhar de outra forma. Você vai esquecer a habilidade visual de desenho e vai começar a desenhar os objetos mesmo. Bem, eu cheguei então na Universidade Federal do Paraná e peguei uma mudança de currículo. Então eu já tive projeto no primeiro semestre e eu tive que lutar bastante ali para entender o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha projetado nada. Foram várias noites em claros, vários trabalhos dando errado em cima da hora e tudo se perdendo, parecendo uma confusão. Hoje em dia eu olho para tudo aquilo e falo, era fácil. Mas na verdade, naquele momento era tudo muito estranho e eu não entendi o que estava acontecendo. Mas ainda assim, eu acho que até inconscientemente algumas matérias foram me chamando mais atenção. Dentre elas, a matéria de composição, que é a metodologia visual. No primeiro momento, essa matéria me chamou a atenção porque eu não entendi o que eu estava fazendo. A gente estava todo mundo construindo referência visual ali em grupo. Depois eu fui descobrir isso porque eu acabei virando monitor da matéria do Ronaldo. E o Ronaldo, ele é uma das pessoas importantes ali na minha formação, porque ele sempre puxava mais. Sempre puxava mais e ele sempre esperava mais e isso fazia a gente se puxar mais e tudo ficava assim, sempre tentando chegar na melhor resposta possível e até superar ela cada vez mais. Uma das frases dele que me marcou, inclusive, é que até o bilhete que a gente deixava para alguém tinha que ter uma composição e ser bonito, porque a gente era designer todo o tempo. Avançando um pouco mais na história, eu conheci o Pupi, que é o meu professor de semiótica, e foi quando eu comecei a entender significado, significação e como a gente cria essas histórias, tanto para os produtos quanto como a gente se relaciona emocionalmente com eles. E isso também foi outra coisa que eu comecei a gostar muito e me senti muito ligado àquela matéria. Porque tentar entender como um objeto pode significar algo para alguém, por algum motivo me chamava a atenção, já que eu queria fazer aquele design esquisito lá dos irmãos Campana. Aqui no meio da faculdade, essa ideia de fazer carro, ela morreu completamente, porque eu entendi que o mercado brasileiro de carro ele é bem diferente do que eu estava vendo lá nos seriados que eu assistia. Não que eu tenha escolhido um mercado muito melhor, que é o design autoral. O design autoral, basicamente, você tem que ser um designer e ter aqui umas características de empreendedorismo, para ser um pouco empreendedor, porque você vai ter que começar de alguma forma a marca. Bom, o tempo vai e passa mais um pouco e eu tô ali quase no final da faculdade e abre a vaga no meu escritório dos sonhos lá em Curitiba, que era a Fetiche Design. Eu apliquei então um processo seletivo para fazer o meu estágio lá, e eu consegui passar. Nessa época eu trabalhei com uma pessoa que talvez vocês conheçam aqui do YouTube, que é o Paulo Biak. Foi o meu primeiro contato com o design autoral e com o design já no mercado. E ali aconteceu uma coisa que foi eu ter consciência de que eu não sabia nada. Apesar de eu ter estudado e ter ali o método de design já dentro de mim, eu só conhecia as referências lá do período modernista, um pouco do anti-design italiano, mas eu não sabia nada de design contemporâneo. Então, basicamente, eu ia lá trabalhar com o Paulo e ele citava Patrício Urquiola, Raimayon, Estúdio Nendo, Forma Fantasma, e eu não sabia basicamente do que ele estava falando. No começo tudo ficava muito estranho na minha cabeça, eu não tinha muito como conversar com ele porque eu não sabia as referências que ele estava me falando, para a gente basear os nossos produtos.
já que a Fetiche Design trabalhava com um high design, um design ali para uma classe mais alta, porque segundo o próprio Paulo, eles queriam vender Coca-Cola e não água. Bem, eu comecei a absorver essas referências que nem uma esponja, quase como uma criança aprendendo a falar. Eu fui absorvendo todo aquele conhecimento e comecei a trazer ele para a universidade, então eu não sei, nessa época eu devo ter ficado insuportável para os meus amigos, que eu ficava citando esses designers que eles não conheciam, e eu ficava falando disso o tempo inteiro porque eu tinha que entender o que estava acontecendo no mercado. Ali na Fetiche eu aprendi também que o tempo de projeto do mercado e da academia são muito diferentes. A gente acha que a gente tem pouco tempo na academia, mas na verdade no mercado, quando você tem um mês, você está com bastante tempo para criar algo. E eu também aprendi ali que o mercado ele é um pouco mais conservador do que você acha quando você está estudando. Então não adiantava fazer coisas com proporções muito bizarras, porque as pessoas não iam entender. E aí eu aprendi a ver que mesmo os irmãos Campana, eles faziam coisas dentro de proporções já comerciais. E aí o meu desenho começou a tomar forma, uma forma mais comercial de design, e eu aprendi a pensar o conceito nos detalhes das peças. Nessa época eu trabalhei ali com um design mais de luxo e teve alguns projetos muito quase loucos assim, que a gente remodelou linha toda para uma marca. Teve uma época que eu fiz muitas cadeiras em pouquíssimo tempo, como eu falei, a gente ficou meio 6 meses remodelando umas 50 cadeiras para uma marca. Foi uma época de muito aprendizado, mas ela chegou ao fim ali em 2013, 2014. Nessa época eu também me formei, e aí vem aquela grande sensação quando você sai da faculdade, que é o que eu vou fazer da minha vida, qual é a minha carreira. E aí eu já sabia que eu queria trabalhar com design autoral, que eu queria desenvolver a minha própria linguagem, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. E apareceu uma oportunidade que era para expor no Salão de Milão. O Salão de Milão e a Semana de Design de Milão é a mais impactante ali para o mercado. Ela talvez não seja a maior, mas no sentido do business, mas ela é a mais impactante. E tem uma coisa que eu aprendi ali trabalhando na Fetiche, é que muitas vezes quando você é publicado fora, o mercado brasileiro começa a olhar para você. Então fazia muito sentido naquela época eu desenvolver um trabalho e tentar uma publicação fora para tentar entrar no mercado brasileiro. E foi aí que eu chamei o Thiago e a gente fez a Get Lost, que no começo era uma coleção que a gente tentava exprimir o que a gente estava sentindo logo quando a gente se formou, então era uma sensação de estar perdido, e a gente desenvolveu alguns objetos conceituais nesse sentido. Por exemplo, uma cadeira de balanço, de leitura, que na verdade te dá um desconforto porque ela tem uma luminária que fica balançando, então você não consegue balançar e ler ao mesmo tempo. Ou uma mesinha que não sabia muito para onde ir, então ela tinha rodízios, mas ela só dava voltas entre si mesmo. Tem um pouco dessa coleção aparecendo aqui, e a gente desenvolveu ela com uma linguagem de um design mais escandinavo, mais europeu, o que foi um acerto para a gente ser aceito ali na convocatória e participar da exposição em Milão. Então, a primeira vez que eu saí do país foi justamente para trabalhar na Semana de Design, mostrando os meus móveis basicamente para o mundo inteiro. E bem, a estratégia de posicionamento de marca funcionou, a gente conseguiu publicações fora, isso chamou a atenção do mercado nacional, e a gente conheceu o Bruno Simões, que é o curador da MAD, que é o Mercado de Arte e Design, e ele chamou a gente para participar, e assim a Get Lost virou um laboratório de experimento de design conceitual, e a gente começou a participar da MAD todos os anos. Desenvolvendo coleção atrás de coleção, a Get Lost começou a virar um experimento de processo criativo, então todas as nossas coleções começaram a olhar mais para isso do que para como a gente estava se sentindo, mas como a gente se relacionava como designer. E nesse meio tempo eu ainda estava lá em Curitiba, querendo vir para São Paulo, mas precisava de uma oportunidade. E aí o Paulo tinha começado a trabalhar com o Marcelo Rosenbaum, que eu vi muito no Caldeirão do Hulk e nos sábados fazendo decora, e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu saí então de Curitiba e vim para São Paulo para trabalhar com o Paulo e o Marcelo no projeto que chamava Rosenbaum e o Fetiche. E nesse projeto a gente discutia muito a brasilidade, porque, quem conhece Marcelo Rosenbaum sabe que ele basicamente traz a brasilidade em todo o projeto dele. Então a gente tinha ali um misto daquele high design da Fetiche ali, que é um design de luxo, e esse misto da brasilidade, e foi bem nesse meio do caminho que a gente tentava criar essa marca,
e é ali que eu trabalhei. Com isso eu comecei a olhar mais da inspiração vindo de elementos do cotidiano, do dia a dia, e como transformar isso num design de escala grande mesmo, que foi a primeira vez que comecei a trabalhar com grande produção. Então eu trabalhei, por exemplo, para a Opa, para a L'Occitane e outras marcas que tinham escala grande e venda mais popular. E nessa época dá para dizer que eu estava ali basicamente no ponto alto ali do design, que a gente ganhava todos os concursos que a gente participava, tudo que a gente fazia saía publicado, até pela importância já dos dois no mercado, mas eu ainda queria mais ali. Porque a coisa de ser designer autoral estava em mim lá desde o começo. Eu quero que a minha visão de design comece a aparecer, que eu pudesse criar as coisas do modo como eu sentia que deveria ser criado. E isso volta lá para o meu TCC, que era justamente traduzir uma música, era um processo de design que eu estava testando. Depois isso apareceu na Get Lost como a gente se relacionava como designer, e agora começou a aparecer em como eu trazia as minhas questões para os produtos. Eu me desliguei então da Rosenbaum e fiquei um tempo ali meio entendendo, trabalhando na Get Lost e meio entendendo como que eu me posicionaria no mercado, tentando entender qual era o contexto e como que a minha marca poderia surgir. E em paralelo a isso, eu também faço um trabalho numa agência que faz PDV, então eu tenho sempre um lado de produção prática ali que eu estou ganhando cada vez mais expertise e fui pensando essa minha marca. E como construção de marca, a gente está em 2021 e a imagem é muito importante, então eu precisava tanto construir a minha imagem como construir o meu trabalho, a minha linguagem de design, que já vinha sendo construída ao longo desses anos todos. Eu comecei então um canal aqui no YouTube para falar de arte, que é muito de onde eu tiro minhas referências. Desde quando eu comecei a estudar pintura lá na adolescência, eu continuei estudando. Estudei de forma institucional ali quando eu estava me formando e depois continuei sempre estudando o mercado, estudando os artistas. E eu via quando eu ia no museu muito um acontecimento que as pessoas entenderem as obras mais clássicas com representações realistas e meio que não gostarem das modernas, até um pouco por não entender. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falando, sei lá se isso aqui é arte. E aí eu queria traduzir isso de uma forma mais clara, foi quando esse canal surgiu, eu comecei a falar da arte como eu via, sempre tentando fazer esse paralelo de não falar de uma forma difícil, sem usar os termos mais complexos, sem ser muito erudito. E isso eu tirei um pouco lá do Marcelo, que ele sempre tornou o design e a arquitetura muito acessíveis. Mas, o meu conteúdo é um pouco diferente e o que eu queria construir como marca, o que eu quero construir e estou construindo como marca, é basicamente uma marca que vai estar mais atrelada à ideia da fetiche, essa ideia de luxo. Mas um outro ponto que eu estudei são as marcas de luxo de moda. E até então a minha carreira ela tinha seguido muito na ideia de fazer mobiliário. Olhando para essas marcas de moda, eu comecei a perceber que eles diversificam bastante a marca, que eles querem te dar uma experiência total de marca, para você poder consumir a marca até em um hotel, um restaurante, é maquiagem, roupa, ela está sempre ali com você, inclusive eles avançam para o mobiliário. Então comecei a pensar a minha marca mais assim, e esse ano ela surgiu aqui para o mundo com o sofá de desconstrução e agora com o castiçal luzes platônicas. Logo, logo vai vir a poltrona Tailleur aqui também. E a minha imagem vai sendo trabalhada aqui no canal, comigo mostrando para vocês como ler obras de arte de uma modo mais fácil e também trazendo a história do design para vocês verem como ele está relacionado com a sociedade e, claro, sempre os meus produtos aqui também. Então essa é um pouco da minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha história e se gostaram e quiserem acompanhar mais dessa história toda de construção de marca e imagem, se inscreve aqui no canal. E lá no meu Instagram, claro, vocês podem acompanhar de perto o dia a dia dessa construção. Então aqui na tela está o meu @, tem um link na descrição do vídeo. O link também para a minha loja ali dos meus produtos, vocês podem dar uma olhada lá em alguma coisa que vocês quiserem colecionar. E a gente se vê em breve por aqui.